Olá, esse é mais um Bitar Podcast. Eu já começo agradecendo a sua companhia. Quero te fazer uma pergunta. Qual que é a trilha sonora da sua vida? A trilha sonora do Bitar Podcast de hoje tem como enredo duas convidadas muito especiais que eu já começo te apresentando também. Sejam muito bem-vindas, viu? A Já. Cíntia Thaís Morato, ela que é graduada em Educação Artística com habilitação em Música pela Universidade Federal de Uberlândia, é mestre e doutora em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje é professora na UFO no curso de graduação em música, licenciatura e também em bacharelado no Instituto de Artes na UFO também. Ela integra ainda o Núcleo de Educação Musical, é responsável pela formação docente do curso, pesquisa também temáticas relacionadas à profissão em música. Cíntia, muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço o convite. Estamos muito felizes de receber vocês aqui. A Adriana Francisco também junto com a gente, artista, são mais de 30 anos de carreira. Iniciou ao canto aí aos 6 anos em um coral infantil. Aos 16 já atuava profissionalmente em bandas de baile, atuou como apresentadora, artista de espetáculos temáticos, produtora cultural, também produtora de educação, educadora musical, ativista, intérprete de MPB e samba. Gente, que currículo é esse, hein? Passou por diversas apresentações e hoje também une aí a sua carreira ao palco e à graduação, é isso? Exatamente. Obrigada por estar aqui, um prazer, viu? A gente está muito Prazerá. feliz. Falar de música sempre é bom, né? Porque sempre tem aquela música que toca a gente e que nos acompanha em diferentes momentos da nossa vida. Seja numa grande conquista, até aqueles momentos de tristeza, Hum. rola a gente colocar aquela música que acalma, acore naquele momento. Mas quero saber da profissão de vocês. Vou começar com a Adriana, porque a Adriana uniu a paixão dela com a profissão. 6 anos já estava no palco, é isso? Ah, é. 6 aninhos estava na igreja, na Na verdade. igreja, no palco da igreja. É, no palco da igreja. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes, né? E falando que eu acho que essa coisa da profissão artesanal é a prática, né? Então eu comecei, meus pais eh, viram ali uma oportunidade também, né, de colocar a gente num ambiente gostoso, bacana, e me colocou, eu e minha irmã também, no Coral Infantil Menino Deus. Então desde os 6 anos eu comecei essa prática com a música, também essa predisposição, né, de poder de amar e, fazia do sofá, gente, o meu palco, né. Minha mãe teve que comprar alguns sofás, porque eu quebrei alguns. Era o cabo do o microfone era a escova de cabelo, o sofá, o palco e era uma loucura. E a plateia? A A plate família? a família, Apoiar? às vezes também colocava várias bonequinhas assim, ó. Aham. Fazia na hora do banho o seu show, o seu Exatamente. espetáculo. Eu imagino que a história da Adriana repercute em muitas outras pessoas que se reconheceram nesse momento, que começam dentro da igreja, né? Uhum. Seja no coral, seja tocando algum instrumento, muitas crianças, adolescentes começam essa iniciação, muitos seguem apenas pela paixão, mas muitos usam como a profissão. Cíntia, além de você escolher como sua profissão, você fez todo o caminho da graduação, né? A gente sabe que para alguns cursos, medicina, direito, enfim, outros cursos, é muito relacionado você começar dentro da universidade. Para música, muita gente acha que é aquele dom que a pessoa vai melhorando, e se tornando cada vez melhor. Mas muita gente faz a faculdade. Como é que funciona isso? Como é que entra na faculdade de música? E como que é um pouquinho da tua história quando você escolheu fazer essa graduação? Então vamos lá. A gente tem uma profissão, a profissão em música é uma profissão que é caracteristicamente artesanal, que a gente fala, né? A gente não precisa de uma formação acadêmica para atuar profissionalmente. Mas uma das características é a formação precoce, a formação muito cedo. A Adriana trouxe o exemplo dela, com 6 anos, a família levou para a igreja, ela começou a cantar no coral, né? A minha história é porque eu sou filha de músico profissional. Meu pai já é falecido, mas ele era músico profissional, tocava em casamentos, bares noturnos, fazia carnaval naquela época, réveillon, bailes, né? Uhum. E esse era o projeto cultural dele para os filhos, né? Eu tenho mais duas irmãs e todas nós passamos pelo estudo de música, que era o legado que ele queria deixar para gente, porque além dele ser esse profissional, ele gostava muito da música. Então eu herdei inconscientemente, né? Porque aí
desde os 6 anos já colocou a gente no conservatório, aí onde diferencia da carreira da Adriana, né? Eu já tive uma formação escolarizada. Uhum. E a característica da formação musical escolarizada, ela volta um pouco mais para a música erudita, Uhum. né? Para quem está nos acompanhando, música erudita, como que você consegue definir isso para o pessoal? Entre aspas, é o que a gente chama de música clássica, né? Os músicos dos compositores europeus ali, como Mozart, Beethoven, Bach, né? Uhum. Esse estilo. No Brasil, Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, que é tido como a música culta, entre aspas, muito entre aspas, né? São É a várias- música lida, que precisa da partitura. É. Então, essa formação mais escolarizada acabou encaminhando a minha carreira para a universidade, Hum. porque eu fiz o conservatório até terminar. Enquanto eu estive na educação básica, fui fazendo conservatório, formei no conservatório juntamente com o ensino médio. Aí, na hora de escolher a profissão, eu fiz vestibular para química, porque na escola era uma área que me Atraía. atraía, me deixava fascinada, e fiz para música também. Passei nos dois na hora de escolher. Eu pensei assim, se eu não fizer a profissão, se eu não seguir a minha carreira, eu acho que eu nunca mais me dedico à música, né? Então foi isso que eu pensei na época. Preferiu o palco do que o laboratório, então. Isso, E as salas de aula também? aí quando eu fui fazer o curso de graduação, eu fiz o curso de licenciatura que forma o professor de música, né? Eu não fiz o bacharelado. Na época era educação artística, que era outra lei de diretriz e base da educação, não é a lei atual, né? E os cursos de artes, então, englobavam a educação artística. Quero até, assim, continuar o seu assunto, porque me veio uma coisa muito interessante, que é a coisa dos pais, né? Você que está aí pensando, meu pai, minha mãe não vão me deixar seguir a carreira musical. E olha como é interessante, né? Eu acho que, no meu caso, eu tinha esse incentivo, mas a gente de família muito humilde mesmo, lá do norte, do Paraná, aquela coisa toda, eu não tive esse incentivo. Ninguém chegou em mim e falou assim, ó, você pode fazer um curso superior em artes, em música, né? Isso não era muito bem quisto, É. na realidade. Muita gente nem sabe que às vezes existe essa possibilidade de fazer uma graduação. Exatamente. Eu acho que não foi por maldade dos meus familiares, minha mãe em especial, que aí sim, quando meus pais se separaram, foi minha mãe mesmo, que foi minha força e é até hoje, né? Então, teve isso. Eu fico pensando, eu falo, nossa, e se né, eu tivesse lá com 16 anos, ao invés de ter entrado numa banda baile, Uhum. né, viajado o Brasil, eu tivesse ido para uma academia. E São que foi contextos diferentes. diferentes, Eu sou do curso exatamente. superior porque eu estava na formação escolarizada. Você estava É. na formação prática, da Sim. vida profissional mesmo. E as duas são muito válidas também, né? Essas duas Exatamente. Eu ia falar experiências. agora, eu fico pensando num sentido imagético mesmo, Uhum. de pensar na vida, né? Um estado filosófico mesmo, porque eu adoro a minha trajetória, sou super feliz com a minha profissão. Só para vocês entenderem, a Cíntia hoje dá aula também para Adriana, não é isso? Gente. Eu já Então fui você professora já foi dela professora. quando ela entrou. Porque a Adriana, depois de muito tempo de palco, decidiu também optar pela sala de aula. Mas essa história ela vai contar daqui a pouquinho. Queria começar Tá bem. perguntando para a Cíntia, antes da gente falar mais sobre essa importância da graduação em música, qual que é o diferencial daquele profissional que escolhe seguir essa carreira mais artesanal, mais prática, como você falou, que também dá certo, mas para quem opta em fazer uma graduação? Então, como eu disse antes, né, para você atuar profissionalmente com música, você não precisa ter a graduação. Uhum. A Adriana é o exemplo aqui de hoje, que já atuava profissionalmente e se profissionalizou muito nova também, e veio fazer a graduação depois. O que a graduação te ajuda, principalmente se você fizer licenciatura, porque para ser professor de música na educação básica e nos conservatórios, aqui em Minas Gerais, pessoal, a gente tem uma rede de 12 conservatórios públicos que são tidos como educação básica. Para dar aula nesses conservatórios, aí sim, precisa do
diploma Uhum. de licenciado em música, porque a nossa lei de diretrizes e base da educação exige isso, Uhum. né? É uma exigência legal. Fora isso, além dessa exigência que a atuação docente vai exigir, além dessa exigência que a atuação docente vai requerer de você para atuar profissionalmente, o curso de graduação te potencializa, como a gente estava conversando aqui antes, Adriana, abre um mundo Uhum. possível de coisas que você já fazia na prática e que começa a fazer sentido com o arcabouço teórico, né, da formação musical, né? Entender de harmonia, entender de estrutura musical, fora as questões da filosofia da música, tudo isso te abre a cabeça e faz você entender e descobrir os sentidos de muitas coisas que você já faz profissionalmente na prática. Legal. E Adriana, como que você tem sentido essa diferença depois dessa experiência prática ao longo dos anos, agora também nessa experiência dentro da academia? Nossa, faz todo sentido, sabe? É um, é um outro olhar, né? Uhum. E essa coisa que você está falando dessas diferenças, o que a academia traz, eu acho que também tem muito a ver com o que as pessoas, o que esse artista quer, sabe? Uhum. Porque a pessoa que é voltada para musical, ela, eu sonho em fazer um musical. Então, se você sonha em fazer um musical, você precisa entender de uma partitura, porque você vai chegar lá e o seu papel vai ser entregue para um teste, né? E tudo mais. É uma partitura que você recebe para um estudo, né? Então, eu percebi, assim, que o campo de trabalho aumenta As significativamente. oportunidades. As oportunidades. Por quê? Possibilidades. Porque hoje a gente tem uma diferença muito grande entre essa coisa da fama Uhum. e sucesso, Uhum. né? Então, você ser famoso na música, talvez nos dias de hoje é tão complexo falar isso, para falar a verdade. É, mas se você, a música ela tem muitos lugares onde ela pode estar, Uhum. em empresas, em contextos sociais. Eu vejo a música como um indicador enorme, né, de tribos e galeras e tudo mais. Eu acho Cultura isso mesmo, muito né? legal, cultura purinho. Agora você tocou Agora, no... Desculpa, pode concluir. só concluir a sua Ah. pergunta mesmo, dizendo que eu acho que a diferença é essa, o tamanho da abertura e o sentido que traz, né? Uhum. A música é uma ciência. As artes, elas são um campo de saber que a gente sabe pouco. Que bom que tem gente que se dispõe a explorar como vocês. Até a gente agradece a disponibilidade de compartilhar um pouquinho isso aqui no Vitar Podcast. E eu Ixi. imagino que a gente traga diferentes assuntos para essa mesa. E muitos relacionados ao nosso cotidiano, à nossa vida, ao momento de escolha. E você tocou em um ponto que me chamou muita atenção: fama e sucesso. Uhum. Você acha que para o profissional de música é importante ele definir qual é o objetivo dele? Porque eu acredito que tem alguns que tenham como objetivo a fama. Para eles, o prazeroso é ser reconhecido, é chegar num lugar, lotar e tudo mais. Para outros, o sucesso está quando você compõe uma música muito bacana, que você consegue fazer um projeto ali, que mesmo mais intimista, que seja aquela realização do que você é em cima do palco. Professora, na faculdade, dá para relacionar também? É um tema que é abordado com esses alunos? Fama e sucesso, a diferença disso? Eu creio que de uma forma indireta. A gente tem uma matéria no curso, vamos chamar assim, no primeiro período, e foi nessa matéria que a Adriana foi minha aluna, que se chama Formação do Profissional da Música, onde a gente discute um pouco essas questões, Uhum. né, de construção da carreira do profissional da música, né? Posso dizer que até uns 15 anos atrás, às vezes os alunos chegavam, os ingressantes, no caso, estou aqui para fazer música, nada mais me interessa. Hoje não, eu vejo uma mudança nessa geração, que o pessoal está muito mais antenado. Eu estou aqui para fazer arte, mas eu preciso dar uma forma para isso. Eu preciso me lançar, eu preciso me fazer conhecido. Muitas pessoas já são produtores, porque hoje com a tecnologia, os home studio, então muitos alunos já chegam
já são produtores das suas composições mesmos, já compõem ali no computador, nos seus home studios e tal. Então, eles têm, sim, essa preocupação. Eu acho que isso está relacionado a como eu me mostro como esse profissional, socialmente falando, e como eu posso ter o meu reconhecimento com a profissão que eu me dediquei, né? E aí, é claro, a maior parte são jovens, todos eles têm o sonho de se tornarem famosos e tal. Mas o que a gente vê, muitos falam, né? Eu estou aqui porque eu não me via fazendo outra coisa, eu amo música. Então, esse lado de fazer o que gosta, Uhum. às vezes eles nem galgam tanta fama assim, mas eles se sentem agraciados, né, com o reconhecimento local ou regional que tem e o gosto de estar trabalhando com aquilo que faz muito sentido para a vida deles. Se você se reconhecer nessas frases, não me vejo fazendo outra coisa, se vê na música, não deixe de pesquisar as oportunidades, então, desse segmento. E eu acho que é diferente as atuações, né? Ele abre um campo de possibilidades, porque a gente imagina que quando a gente fala de música, é só o artista que está no palco, e muito pelo contrário, existe toda uma produção por trás. E a Adriana tem até experiência nisso, né? Quando a gente olha para aquele palco, nem imagina a quantidade de pessoas que trabalharam antes e estão trabalhando durante para aquele evento acontecer. Para você também tem um pouquinho dessa experiência. É uma trajetória profissional também para muita gente, né, Adriana? É demais. A gente pensa que é uma mágica, né? Chegou lá no palco, tá uma loucura e Tudo tal, pronto, tudo da tão lindo, cabeça. Muitas maravilhoso. horas se passaram, muitas águas rolaram debaixo da Muita. ponte para estar naquele momento, Nó. Adriana. A pré-produção é um trabalho praticamente executivo, né? De logística, de organização e que é bem interessante também. Eu achei que você fosse falar que gosta mais do palco. Eu amo mais o palco, Mas viu? tá, Assim, eu amo revela. o Agora palco. me fala uma coisa, ainda fica nervosa quando sobe no palco? Muito! Mesmo? Nossa! Eu falo que tem dia que eu podia correr um quarteirão. Posso correr um quarteirão antes para ver se dá uma melhorada. Como que você se prepara? Como que funciona a tua preparação antes de uma apresentação? É, eu faço. Eu adoro meditar, alongar. Uhum. Existe todo um trabalho preparatório mesmo de fono, de aquecimento, né? Aquecimento vocal é bem importante. E assim, a gente pensa que, às vezes eu falo que o músico, o cantor, ele é uma forma, é um atleta, Uhum. porque a gente é um Um atleta da música. maratonista, praticamente, né? Por aí. Porque se não fizer esses exercícios sempre, é feito alguém que começa a fazer o exercício mesmo, musculação, e para. Uhum. Essa relação, eu acho que essa relação é uma analogia ótima, Uhum. Depois, né? quando recomeça, tem que ir lá no Isso. início de E novo. vocês sabem, assim, quando você falou do sucesso, da fama, né? Eu acho que essa coisa da realização, e que é algo muito interessante que a Cíntia trouxe, que as pessoas vêm hoje já com esse desejo de realizar. Uhum. Então se fala muito mais em propósito. E que bom, né? Ótimo! O É resultado é que a gente consegue maravilhoso! consumir um conteúdo cada vez melhor, uma cultura Exatamente. diversa, né, para todos os estilos e Eu cabe, acho que né, tem a tudo ver isso. com isso, porque é uma profissão cultural. Ah. E o cultura é aquilo que tem significado para a gente. É. E está relacionado com a criação também, né? Uhum. É uma carreira artística. Então, a- a- o aspecto criativo, a dimensão criativa, nos retroalimenta, né? Uhum. Diferente de outras profissões que às vezes você só faz, só faz, só faz. Imagino que seja uma realização enorme toda vez que algum aluno sobe no palco e para você a cada apresentação também. E para quem tá querendo entender melhor como que funciona a rotina, tem alguma restrição no seu caso? Porque eu fico imaginando que tem uma série de cuidados com a voz, com a aparência também, que é importantíssimo. Para você, como que funciona essa situação? Então, tem, mas eu acho que cada um vai achar a sua, como é que fala? Quando uma coisa é Uma repetitiva. rotina, uma... Rotina, obrigada. Aham. A sua rotina. E tem. A gente tem que, dependendo do espetáculo que eu vou fazer, como
A coisa é essa, tem que ficar quietinha, não posso conversar muito. Isso é a rotina de vários cantores e Ah. De cantoras, forma né? geral, tem que estudar muito É, antes, tem que ensaiar. estudar, Quando você chega ensaiar. nesse momento, no momento da apresentação, é a celebração de toda a Isso. sua A preparação. Sim, trajetória. Então, obrigada, é isso que você exatamente. estava falando, né, em relação ao esportista, Aham. que o esportista não chega para uma competição, preparei ontem e vou competir amanhã. Não. É quanto tempo, quanto planejamento de preparação com a carreira artística é a mesma coisa, com os musicistas e as musicistas a mesma. Eu penso assim que é isso, exatamente isso, assim, que tira a gente desse lugar do dom, como se fosse algo que caiu aqui na minha cabeça e eu Energia Não, superior. é graça. acho que isso era uma onda muito bacana que havia nos anos 80, que os grandes cantoras chegavam com 2 horas de atraso no show. Era uma coisa muito doida, assim. A moçada pode até pesquisar isso, que é uma história, uma coisa interessante da época. Mas que não é isso. Como se não Não fossem caiu. humanos, né? Como se não. É, exatamente. Então, eu vejo hoje que a profissão artística, ela, além de humanizar, ela trouxe isso para a gente também, né? Uhum. Nós somos humanos e é uma profissão. Ela passa por absolutamente todos os Preparação. estágios de Isso. de todas as profissões. Tem uma colega cantora também que ela corre no parque sempre que ela pode, porque tem que estar com o corpo pronto. É, A eu questão da faço musculação, Eu fico yoga, imaginando que assim, alongamento, é uma maratona. de fono. Uma maratona foi pouco. Tem Ultraman já que corre, nada e pedala. Deve Ah, ser é. mais ou menos essa Ó, mas preparação e também. é gostoso, é. Eu fico imaginando também pra você, qual que é o desafio que você tem na hora que você quer se conectar com o público. Então, quando você chega num ambiente, que tipo de leitura que você precisa fazer pra olhar pra aquela plateia e falar, é desse jeito que eu. E mais uma pergunta, muda o show durante? Ou sobe quando sobe no palco, não tem mais mudança? Como é que funciona? Aí, Curiosidade agora de fã também, viu? mas eu acho que tudo depende do que onde estamos, né? Onde eu tô. Eu chego para uma apresentação dentro do teatro com a orquestra tal. Eu acabei de produzir um espetáculo Mulheres que Não Sabem Morrer. Ele é todo costurado entre textos, canções, poesias. Então, eu coloquei toda a minha expertise de 30 e tantos anos. Então, eu faço até circo. Eu fiz circo durante um bom tempo, voltei a fazer minhas aulas de uma bola gigante de equilíbrio, que é uma delícia e tal. Então, não há como improvisar. Uhum. Assim, sei lá, se acabar a energia, se acontecer alguma coisa, aí seria uma necessidade do improviso. Mas não. O espetáculo ele tem um começo, meio, todo um roteiro. Uhum. Aí se eu tô num bar, né? Num barzinho, chega uma hora que eu convido as pessoas a fazerem pedidos, né? Se elas querem ouvir alguma música. Fazer um show com você, praticamente. Exatamente. Eu acho que isso é uma interação deliciosa. Aí tem lugares também que eu já vou com algo que só tem 1h20, 40 minutos. Então, a nossa profissão, ela é abrangente, divertidíssima, porque aquela hora do sucesso e fama, não sei o que, é muito gostoso, né? A gente passa na rua e de repente eu tem isso, é É um delicioso. reconhecimento, né? Não é? É um reconhecimento, é uma Da- realização. É como se Das alguém fosse lá e pessoas. assinasse. Isso é muito Ok, você gratificante. venceu na vida, cantora. Nesse projeto seu, que você acho que já é mais uma das vitórias, né? Essa trajetória, você conseguir transformar um pouquinho da sua vida, dessa trajetória em cima do palco, e as pessoas irem ver, irem prestigiar, acho que já é uma vitória. Eu sou um cara muito eclético, no meu fone de ouvido toca de tudo, mas eu tenho um apreço por conta do meu berço, que é no interior de São Paulo, pelo sertanejo. Então, das festas de família, sempre veio a música sertaneja, e eu tenho, não sei se vou usar a palavra referência, mas uma artista que eu sempre gostei da história, gosto do trabalho, que é a Marília Mendonça, que morreu, mas deixa um legado, acho que pra música, né? Deixa muitos aprendizados, não só pra quem gosta, mas também pra quem é fã da música. Queria saber de vocês, qual referência que vocês têm hoje na música, tanto do lado pessoal quanto no profissional? Então, A minha referência, por causa dessa formação escolarizada que eu contei, é a música erudita, né? Música clássica, e a música brasileira. Gosto muito.
como a Adriana estava comentando hoje, por exemplo, aqui em Uberlândia, terá um show de homenagem ao álbum Minas, 50 anos do álbum, de Milton Nascimento, gosto muito, Bossa Nova, Tropicália, toda a história da música brasileira. Aham. Que legal. E você? Eu, se for lembrar das festas de família, eu falei, gente, olha aí, minha história, né? É. Porque o pessoal também, lá no norte do Paraná, de onde eu vim, é essa coisa do sertanejo, era Milionário José Rico, do ladinho da terra do Chitãozinho Chororó, de Astorga, lá no norte do Paraná. Então, a gente, do lado de Teodoro Sampaio, de Londrina, então, tudo isso. Mas eu acho que eu posso dizer assim, acho não, tenho certeza que eu posso dizer que a minha referência, eu sou muito formada pela televisão brasileira. Que legal. É, porque meus pais saíam para trabalhar e eu ficava em casa e eu ficava assistindo aquilo tudo que passava na TV, Porque era a né? principal forma de acesso antigamente, né? Exatamente. Sim. Então, nossa, eu ficava esperando o domingo para ver quem ia estar lá no Show Super de Fantástico, calouros. show de calor. Aí depois veio MTV, É, os videoclipes. mas, por exemplo, gente que eu amava de paixão, assim, Madonna, Uhum. Michael Jackson, os pops, né, da Thriller e Like a Virgin e lá. E também tinha muitos programas interessantes que passavam em horários mais acessíveis, né, durante o dia, o final de semana. Então, Globo de Ouro, Chacrinha, o programa de calor do Silvio Santos, Raul Gil, esses programas que eu acho que hoje tem bastante no YouTube, que dá pra galera dar uma espiada, que para quem se interessa pela história da música é legal, né? Eles moldaram praticamente a Moldaram. cultura, o jeito de vestir, o que ouvir, o Hoje que tem consumir, né? os reality shows de formação de cantores É, também, que é muito na TV legal. aberta, que Isso. também Legal. Vocês assistem, vocês acompanham? Às vezes. Vocês, também vocês avaliam durante a apresentação também? Tem isso, vocês vão no show de outro vi artista, direto. vão no show de outro artista e ficar vendo o que tá funcionando, ou o que poderia Ó, corrigir, como que é? no caso, eu fico torcendo, É, porque nós temos aqui em Uberlândia um vencedor do do The The Voice, Voice, pois né? Que é o é. Ivan Barreto, um cara Recente, né? incrível, Uma das recente. últimas edições Eu acho desse que é tipo. a antepenúltima, É. né? E outros participantes também das regiões, né? Vários. Porque eu vejo que são programas que levam pessoas do Brasil todo, né? Sim. Então você vê diferentes regiões sendo representadas naquele palco. E o que eu achava mais curioso quando eu assistia esses realities é que muitas vezes o cara chegava com uma aparência que você falava, esse aí vai cantar rock, esse aí vai cantar samba. De repente. Abria a boca e você falava, você era surpreendido, e ao longo do programa parece que eles eram desafiados a também arriscarem outros estilos e dava muito certo. Vocês também, vocês gostam de arriscar outros estilos que não estão mais tanto na rotina? Como que funciona isso pra vocês? Como ouvinte, eu gosto de arriscar. Às vezes Mas, vai, às vezes não vai, né? Mas aí a gente sempre parte dessa referência que você disse Aham. antes, e aí o que tá mais ou menos na borda ali próximo. Uhum. Por exemplo, a música sertaneja que vocês dois falaram não fez parte muito da minha história, Desse berço. né? Mas como é uma música que está muito presente Uhum. aqui na nossa região, em Uberlândia, algumas eu até gosto, mas não é meu hábito Aham. sonoro, não, né? Entendi. Para ouvir. Quais Mas eu você gosta, gosto só de pra- experimentar. Quais você Vamos gosta? Só pra cutucar essa De nome eu não sei, não. E vou ter que ver essa playlist depois da gravação do podcast. Eu conto pra vocês no próximo episódio, viu? Adriana, essa história ela é muito interessante porque você começa dentro da igreja, dentro de casa, vai pra esses palcos, depois vai pra academia. O que mais você espera realizar daqui pra frente depois de pegar esse diploma, né? Tão importante isso, mas o que você espera dessa trajetória, sabendo que tudo vai mudando ao longo dos anos? Mas você tem algum sonho, algum plano em mente, algo que você queira realizar? Tenho vários. Você pode compartilhar, dar de spoiler aqui, ó. Olha, eu penso assim, que a profissão, musical é maravilhosa. Então, Ela é muito ampla, né? Ampla. São muitas possibilidades de atuação. quando eu cheguei aqui no podcast Bitar, conhecendo vocês, eu ainda falei, gente, isso é genial, né? Essa nova fórmula de vocês abordarem o, o treinamento dos jovens com a neurociência sendo um rumo. Então, quando eu entrei na academia, o meu maior desejo, e acho que eu posso falar que foi um desejo ingênuo, porém eu vejo que ele é totalmente real,
é de me tornar uma cientista musical. Porque eu vejo a música como um instrumento grandioso de ativação do intelecto humano. Eu vejo que ela é um campo de saber que a gente ainda não chegou na metade do potencial que as artes e especialmente a música, na minha visão, tem. Então eu quero isso, eu quero Agora, virar eu uma... também quero perguntar, mas Aham. aí, enveredando para musicoterapia, não? Eu acho que tenho que ter esses conhecimentos. Acredito muito na neurociência e também na psicologia dessa educação, que é muito interessante. E quero continuar nos palcos. Eu brinco, Ah, quem conhece a Mulher do Fim do Mundo, a Elza Soares, eu sou muito ligada às grandes cantoras do Brasil, sabe? Então, Elza Soares, quando não conseguia mais andar com o salto dela enorme e cantar aquelas canções de protesto, uma mulher feminista muito inteligente, muito atuante, ela tinha um trono. Uhum. Fizeram uma cadeira enorme para ela, né? Foi muito Entrava no simbólico palco. também, né? Muito simbólico. Outra pessoa muito simbólica. É, Beth Carvalho, Uhum. que os seus últimos shows, uma cantora, compositora incrível do Brasil, que deitada num divã, cantando, sabe? Essas coisas. Sinceramente, me emociona. esse podcast também é simbólico, sabia? Por Porque a quê? nossa profissão caracteristicamente é masculina e nós temos aqui Duas mulheres aí. duas mulheres já de meia idade Com o cabelinho podendo falar da branco. profissão, para Uma ver o outra tanto tem. que ela é ampla no sentido. E ela tem geral. mudado constantemente, né? Por isso que quando você fala sobre essa questão de querer explorar a música, eu fico imaginando que nunca vai chegar no pronto, descobrimos tudo. Porque é constante a mudança do consumidor, de quem consome isso, de quem produz. E que bom, né? Porque isso dá uma pluralidade muito grande. Agora você citou um termo que me chamou a atenção. Musicoterapia. Como que funciona isso? Eu não sei muito bem Ah, explicar, porque é uma área bem específica e é nova. que intersecciona relativamente, Aham. mas já na década de 80 já tinha cursos de formação no Brasil em musicoterapia, uma área que intersecciona a área da saúde com a área musical, usando a música para acessar as pessoas de uma forma terapêutica. Olha que legal. O ano passado foi aprovada uma lei que aí sim exige regulamentação para atuar. Então, só os graduados em musicoterapia que vão poder trabalhar como musicoterapeutas. É um atendimento, praticamente. Algo Assim relacionado como a... tem a psicoterapia, Aham. tem a terapia ocupacional, a fisioterapia, tem a musicoterapia, usando a música como meio para acessar esses canais aí terapêuticos. Eu tenho muita certeza que é um campo que precisa ser explorado, né? Mas assim, não precisa nem entrar muito na ciência, porque fico imaginando, quando a gente ouve uma música que emociona, a gente arrepia, a gente chora, Fala com a a gente gente. fica feliz. Fala Então, por nós, né? então Partindo de tenho fala em certeza, nós. existe esse caminho que É bom. desse trinco. Quantos trabalhos são realizados em hospitais que as pessoas Sim. cantam e emocionam, e a gente que está em casa vê o vídeo e chora junto. Então, realmente é um caminho que bom que está sendo explorado. Não sabia, para mim está sendo novidade, vou depois pesquisar melhor, mas eu acho que eu tenho certeza que mesmo inconsciente já fiz muito musicoterapia. Tava triste, coloquei aquela musiquinha para dar um acolhimento no coração, ou aproveitar aquele momento de felicidade, estar com a família, coloca aquela música também mais animada. Eu acho que é um É caminho uma muito importante. opção, então, de carreira profissional, né? É oportunidade E pessoal. exige formação musical associada a essa formação na área da saúde. E hoje, desde do ano passado, de 2024, é uma profissão regulamentada. Vocês têm noção de quantos músicos estão em atividade no Brasil hoje? Querem Ixi, chutar um não número? tem noção. Nó. Sei lá. Fazer uma conta rápida aí? Ó, Mas... segundo o PNAD, a PNAD contínua, que é um levantamento que é feito em 2021, a última vez que eles divulgaram esse número, ou seja, deve atualizar e deve crescer ainda mais, 111.382 músicos em atividade no Brasil. Então, quando a gente olha para essas oportunidades profissionais, existe aqueles que atuam no palco, os que atuam como a banda, entre outros que fazem a parte da produção musical, né? Que também são importantíssimos. Aí, quando a gente olha para valores, também acaba chamando atenção. Afinal, todos eles em comum precisam pagar os boletos. O mercado fonográfico brasileiro bateu um recorde
faturou no ano passado mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais, um crescimento quando comparado, isso é 2024, quando compara lá em 2023, o aumento de 21%. Eu fico imaginando que teve um problema da pandemia, né? Muitos Hum, precisaram ficar em casa e Isso reduziu foi um drasticamente. problemão para E a gente nossa vai lembrar cultura. que tinha live, enfim, todo Nossa, mundo teve que, vários. então, teve que arrumar um caminho ali para continuar pagando os boletos. Quando passou a pandemia, veio aquele boom de shows. Todo mundo queria essa conexão, reencontrar a galera. Hoje está mais equilibrado? Como é que tá essa questão do cenário musical? Existem essas oportunidades? Remuneração? Eu gosto de reforçar isso. É uma profissão. Uhum. A pessoa tem que ter responsabilidade, tem que tratar isso com todo respeito, porque, contar um caso muito legal, esse final de semana eu estava no bar, né, fazendo um especial até de Elise e Maria Rita, Uhum. Elis Regina e Maria Rita, porque era Dia das Mães, domingo, foi muito legal. E aí chegou um garotinho com 4 anos, o nome dele é Antônio. E ele é muito musical. Os pais dele assim falam, uau. Aí terminou a apresentação. Ele chegou assim, tia, quero meu cachê. Eu toquei pra valer. Ó, caraca, exigente ainda. 4 anos. Então, assim, essa visão dele ter entrado ali, Aham. né? E ele tocou mesmo. Ele, Ele fez uma palhinha? ele Deu- fez, Aham. cantou uma parte, olha só, ele gosta de Clara Nunes, ele gosta de samba Opa. das antigas, é incrível. Toca a minha música preferida, por favor, tia. Ah, o mar serenou quando ela pisou na areia. E ele canta, na areia. E todo mundo fica achando uma gracinha. Mas o que eu quero enfatizar com isso é que a pessoa já chega, ela já sabe aqui, ó, essa é uma atitude profissional, eu vou ser remunerado por isso. E cada dia que passa, a gente vê maior respeito Uhum. sobre as condições artísticas. Isso é muito legal. Eu fico vendo a, a, a Cintia estava falando da playlist dela e eu tenho olhado bastante a nova MPB, né? Hum. Aí você vê o Bakshu, Blues e aquele JP e aqueles caras do Bonitinho. Eu gosto muito da Ana Vitória, a, a Sena, a Marina, Os Gilson. os Gilsons, Cindy Fernandes, esse Hum. povo. E é um pessoal que tem feito uma música muito bonita, Uhum. e que tem trazido essa coisa do propósito. Posso colocar mais um nome nessa lista? Deve. Lineker. Lineker, Ah. obrigada! Como esqueci de Que é Lineker? isso? Eu queria uma explicação. Não bebia. Ela é inacreditável. Inacreditável. Super compositora, canta, que é uma coisa surreal, né? Assim. É maravilhoso. É uma apresentação, né? Forte. E eu percebo que são pessoas que trazem a profissão artística, que são famosos e demonstram um respeito grande pela arte. E por quem tá ouvindo também, né? Exato. Eu acho que eu não sei, eu vou falar agora do ponto de vista do meu achismo enquanto jornalista. Eu acho que é um campo que cabe todo mundo, as diversas representações artísticas e culturais. Eu não queria terminar esse podcast sem tocar numa polêmica que me chama a atenção quando o assunto é música, quando o assunto é profissão. Tem gente que se sente no direito de falar, isso não é música, isso aí não enfim. Como que vocês veem essa questão? Realmente há esse espaço para todos, para essa diversidade musical? Como que vocês lidam também para aquelas pessoas que têm esse certo preconceito de falar, isso para mim não é música? E como existe mesmo esse parâmetro? Existe também o ditado, quando se quer fugir um pouco dessa problematização que você está fazendo, eles falam assim: não existe essa ou aquela música, existe música boa e música ruim. Na verdade, no meu ponto de vista, nada disso vale. Porque a música é uma manifestação cultural. Nós temos uma profissão cultural. Uhum. E aí, sempre ela vai aproximar pessoas e vai também distanciar. Porque se você não gosta de um gênero que eu gosto, você tende a achar que a minha música é ruim. Uhum. Mas porque você não conhece, porque não faz sentido para você. As vivências talvez tenham As sido vivências diferentes. são diferentes, sim, porque como manifestação cultural, ela carrega histórias e identidades diferentes também. Então a gente tem que tomar esse cuidado e estar sempre se
policiando esse olhar e ouvido, porque todas as músicas são importantes. Agora, você vai se aproximar de umas e não de outras. Isso Mas nem por significa- isso que elas sejam ruins. Exato. Exatamente. Esse distanciamento não precisa que você também tenha que fazer alguma coisa, simplesmente a opção é não ouvir, né? Não, É. tá tranquilo também. Concorda com ela? Concordo. E se a gente tem tempinho, posso Opa, falar de uma por história? favor. Rapidamente. Tenho pensado muito na IA. Essa E inteligência artificial que aí, foi tema do Bitarde é Podcast. que, olha que loucura. Eu posso ir lá, fazer uma redação maravilhosa com tema X e falar, IA, quero fazer uma música que toque os corações das pessoas. Cara, a IA vai lá e faz uma música linda. Pois é. Eu falo, Você abriu uma pastinha complicada aqui pra. Muito Então, complexo. Eu acho que você vai ter que Aonde- voltar aqui no Bitarde Isso. Podcast só pra falar disso. aí, aonde eu quero chegar com essa primeira frase, com essa primeira colocação? A música, ela é na minha opinião, e eu acredito, ela é um dos instrumentos artísticos, uma das vertentes mais populares do planeta. A música tá em tudo quanto é lugar, né? Todo lugar. E cada pessoa se expressa musicalmente de uma forma, né? Cada artista tem o desejo de fazer a sua música ficar imortal. Veja Lineker, coisa mais linda, falamos aqui. Agora, o que é bom e o que é não ruim, em termos de música, eu acho que eu vou tocar num pontinho aqui, cara, é honestidade, velho. Se você faz uma música que você é um cantor, vamos falar assim, que você precisa ir lá no estúdio, colocar um aplicativo, como é que fala? Pra afinar. Pra afinar a voz. Pô, é sério mesmo que você vai falar que você é cantor? Cadê a sua honestidade, nego, velho? Cadê a sua, né? Como diria o nosso querido Alexandre Pires aqui do Triângulo, Mineiro. né? Grande compositor, cantor. Então, eu acho que a música, eu acho que essa força musical, ela vai sempre esbarrar nesses lugares. Transparência. Na transparência, no que é honesto, no que é legal. Eu acho que é a coisa que entra, que faz sucesso, que fica famoso, que é bonito, E vou tem ser sincero, muito a ver com honestidade. Uma hora aquilo que habilidade- não é, cai. é uma habilidade para outras profissões, para outros segmentos. Então, tá vendo? A gente tá falando da profissão de músicos aqui, mas ela pode se estender esses aprendizados, esses ensinamentos, não só para sua trilha sonora, para sua playlist, mas também para a carreira que você escolher. Meninas, muito obrigado pela participação. Já que a gente abriu essa pastinha para inteligência artificial, tecnologia, faço convite para vocês voltarem, pode ser? Claro. Mas A gente agradeço. A gente Obrigada que a você. agradece. A Cíntia, a Adriana. A gente começou esse podcast de hoje falando sobre a trilha sonora da nossa vida. E eu apresentei vocês como a trilha sonora do podcast. Ela deu uma palhinha, eu não sei se a gente pode pedir para terminar o Bitar Podcast de hoje. Já que o Antônio pediu a preferida dele no seu show, queria saber a sua preferida e se rola uma palhinha pra gente terminar esse episódio de hoje. Nossa, Você gente. achou que a gente tem... Obrigada. Gente, ela acabou de dar uma palhinha aqui, eu acho que vocês querem mais, tenho quase certeza. Então, vamos agradar o pessoal de casa. Uma frase mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, o meu forte é o samba, adoro a música popular brasileira e acho que combina uma música aqui do Belchior, que fala como os nossos pais, que domingo no Dia das Mães eu cantei, como as nossas mães também, né? Então ela é uma música linda e ela fala assim, eu queria achar a frase que eu queria, enfim, cantar um pedacinho, tá bom? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Essa parte é essencial. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Só me resta então. Até a próxima.